Oi, terceirão. Hoje nós vamos lá para a apostila 3, tá? Nós vamos iniciar a Bio 1, a frente 141. Vou passar para vocês o módulo 13 dessa apostila 3. Então, nós vamos falar agora sobre o processo chamado de replicação e transcrição. Gente, é um assunto relativamente fácil, tá? O mais importante, fica mais fácil para vocês compreenderem durante a minha explicação. Acompanhe os esquemas que estão aí no resumo de vocês, ou se não pela apostila. Então, vamos começar primeiro falando sobre a duplicação do DNA, ou também chamado de replicação. O que significa esse processo? É o DNA produzir uma cópia fiel dele mesmo. Todo o processo de duplicação ocorre dentro do núcleo das células eucarióticas. E ele conta com a participação de enzimas, em especial a enzima chamada de helicase e a DNA polimerase, e com a participação de nucleotídeos de DNA, nucleotídeos que tenham adenina, timina, citosina e guanina. Então vamos lá, vamos começar esse processo atentando aí para o esquema que tem aí no caderno de vocês. Para que o processo de replicação então inicie, vai primeiro usar a enzima chamada de helicase. Em uma extremidade do DNA, a helicase entra ali e ela começa a romper as pontes de hidrogênio que mantêm as duas moléculas de DNA unidas. Conforme ele vai rompendo essas pontes de hidrogênio, observa que as fitas de DNA elas vão então se separando e expondo as bases nitrogenadas. Conforme a helicase vai subindo e rompendo as pontes de hidrogênio, ao mesmo tempo entra em ação a enzima chamada de DNA polimerase. Pessoal, as duas fitas de DNA vão sendo lidas ao mesmo tempo pela enzima chamada de DNA polimerase. Ele vai então fazendo a leitura dessas fitas de DNA e vai fazendo a complementação de bases. Lembra sempre como que é feita a complementação de bases. Aonde tem uma adenina, complementa uma timina. Aonde tem timina, complementa a adenina. Aonde tem citosina, complementa guanina. E aonde tem guanina, complementa citosina. Então, dá uma olhada no nosso exemplo aí. Nas duas fitas em azul, que são as fitas originais, observa que em cada uma delas vai ocorrendo o pareamento das bases. Aonde tem citosina, guanina ou vice-versa, aonde tem timina, adenina. Todo esse processo de complementação de base é feita até o final da molécula de DNA. Quando você termina de fazer a complementação de bases de toda a molécula de DNA, no final das contas, você irá obter duas novas moléculas de DNA, idênticas entre si. Essas moléculas de DNA, eu chamei elas de moléculas filhas. Pessoal, atenta para as cores que eu fiz aí no esquema de você. A molécula original, que vai ser usada como molde, ela está de coloração azul. As duas moléculas filhas, que são idênticas entre si, ela tem uma fita azul, ela preservou uma fita original e ela tem uma fita cor-de-rosa, que é uma fita nova, recém-sintetizada. Como esse processo de replicação, ele vai sempre preservar nas moléculas filhas uma fita antiga e uma fita nova, ele recebe o nome, então, de uma replicação semi-conservativa, ou seja, ela conserva uma parte da fita mãe e uma nova fita, ela é sintetizada. Pessoal, quando que a célula faz a replicação? Quando ela vai entrar em divisão celular, ou seja, quando irão fazer mitose ou se não meiose, que há uma necessidade de duplicar o seu material, principalmente na mitose, é feito então o processo chamado de duplicação do material genético. Geralmente nesse caso. Há outros casos também que nós vamos ver isso mais para frente. E agora o que vem a ser o processo de transcrição? Transcrição é o DNA sintetizar uma molécula de RNA. O processo é muito parecido.
tá? Também ocorre lá no núcleo das células eucarióticas. Por que no núcleo? Porque o DNA não sai do núcleo. E ele conta com a participação de enzimas também. Então, vamos lá. Qual é a diferença, as diferenças que existem do processo anterior? Pessoal, agora a leitura não é feita da fita inteira de DNA. Apenas o pedaço que vai ser transcrito, as pontes de hidrogênio, elas são rompidas. Então, observa o que eu fiz aí. Rompi as pontes de hidrogênio e abri um pedaço da fita de DNA. Segunda diferença. Agora, apenas uma fita de DNA, ela vai ser usada como molde para poder fabricar um RNA. Uma fita é usada, que é a chamada fita ativa, e a outra fita fica lá, inativa, esperando o processo de transcrição terminar. Aí a pergunta é, Patrícia, qual das duas fitas se faz a leitura? Se faz a leitura da fita que está no sentido, 3 linhas, 5 linhas. Lembra que o DNA tem as extremidades, 3 linhas, 5 linhas, 5 linhas, 3 linhas. Você vai ler a fita que está no sentido, 3 linhas para 5 linhas. Expôs as bases nitrogenadas, rompeu lá as pontes de hidrogênio, expôs as bases nitrogenadas, agora entra em ação a enzima chamada RNA polimerase. Pessoal, a enzima RNA polimerase vai fazer a leitura agora apenas da fita ativa. Então, ela faz a leitura por meio da complementação de bases também. Mas cuidado, lembra de uma coisa agora. Se no DNA eu tenho adenina, ela vai ser complementada por uracila. Lembra, RNA não tem timina. Se no DNA eu tenho timina, no RNA vai ser complementada por adenina. Se eu tenho citosina, complementa com guanina. Se eu tenho guanina, complementa com citosina. Então, vamos para o nosso exemplo aí. Expôs lá a minha fita de DNA. Rompeu as pontes de hidrogênio e elas se separaram. Como a minha fita superior é aquela que está no sentido 3 linhas, 5 linhas, é nela que vai ser feita a leitura pela RNA polimerase. Então, vamos lá. Eu leio adenina, complemento uma uracila. Leio timina, complementa adenina. Citosina com guanina. Guanina com citosina. Adenina com uracila. Timina com adenina. Citosina com guanina e guanina com citosina. Pronto. Fez a transcrição de todo esse trecho de DNA que eu precisava dele. Terminada a transcrição, a molécula de RNA sai do meio da fita de DNA e vai lá para o citoplasma executar a sua função, que é participar da síntese de proteína. A fita de DNA, ela volta então a se fechar. Finalizou então o processo de transcrição. A fita de DNA, ela fez uma fita de RNA. E se vocês lembrarem, há 3 tipos de RNAs. Então vamos lá com calma falar sobre esses 3 tipos. O primeiro tipo de RNA é o RNA mensageiro. Gente, o próprio nome diz. O que faz o RNA mensageiro? Ele carrega a sequência de nucleotídeos ou ele carrega a informação genética para dizer qual proteína deve ser sintetizada. Quem que passou essa informação para ele? O DNA. Ele foi produzido a partir do DNA. Lembra, a cada sequência de 3 nucleotídeos na fita de RNA mensageiro, nós temos um códon. Cada códon significa um aminoácido. Então, olha o nosso exemplo aí. Eu coloquei a fita de RNA mensageiro, eu coloquei nela ACG, significa um códon. CAU significa outro códon. UUA significa outro códon. GCA significa outro códon. Cada códon significa um aminoácido diferente. Que, por exemplo, eu coloquei aí o primeiro códon, um aminoácido quadradinho. O segundo códon, uma bolinha. O terceiro códon, um triângulo. E o último códon, um losango. Então, o RNA mensageiro, ele tem a informação que dita exatamente qual é a sequência que os aminoácidos devem se unir para poder formar a proteína. Existe o segundo tipo de RNA, chamado de RNA transportador. Como o próprio nome diz, ele vai transportar. Ele vai transportar os aminoácidos
até a fita de RNA mensageiro. Gente, o RNA transportador, ele tem esse formato de uma folha de trevo. Em uma das extremidades dele, existe uma sequência de 3 bases nitrogenadas, que no meu exemplo aí eu coloquei GCU. Essa sequência lá na extremidade do RNA transportador, ela é chamada de anticódon. O anticódon, ele é complementar ao códon. Então, observa lá, em uma extremidade do RNA transportador, ele carrega o aminoácido. Na outra extremidade, ele tem o anticódon, que vai ser sempre complementar ao códon lá da fita de RNA mensageiro, que é para o RNA transportador saber o lugar exato aonde ele tem que levar aquele aminoácido durante o processo de síntese proteica. E o último RNA é o chamado RNA ribossômico. Pessoal, o RNA ribossômico, ele é produzido pelo processo de transcrição também, mas de um segmento de DNA presente no nucleolo, naquele corpúsculo que fica lá no núcleo da célula. Qual é a função desse RNA ribossômico? Sua função é fazer parte da estrutura dos ribossomos. O seu papel é um papel estrutural. Bom, vamos agora entender como que a gente prepara o RNA para que ele fique prontinho para ser usado no processo de síntese proteica. Pessoal, esse processo de você preparar o RNA é chamado de processamento do RNA, que é feito por meio do mecanismo chamado de splicing. Então vamos começar lá. Quando a gente fala assim, ó, expressão gênica, a expressão gênica de tal célula é assim, de tal célula é assim. O que significa expressão gênica? É a maneira como o gene vai expressar sua característica, é manifestar a característica que existe naquele gene. Vamos pegar um exemplo em nós. Se eu pegar uma célula da minha epiderme, e se eu pegar uma célula, por exemplo, do meu músculo, o que tem de comum, o que tem de diferente entre eles? Pessoal, o gene nas duas é o mesmo. Por quê? Todas elas são oriundas lá do zigoto nosso. Tem o mesmo gene. Mas o gene se expressa da mesma maneira na minha célula da epiderme e na minha célula muscular? Não, por quê? A célula epidérmica tem as suas características. São necessários neles que alguns genes se expressam e outros não. Mesma coisa no nosso músculo. Lá no meu músculo, alguns genes expressam e faz com que aquilo forme o nosso tecido muscular, enquanto outros genes ficam silenciados. Como que isso é possível se tudo é o mesmo DNA? Tudo vem do mesmo DNA. Então é para isso que nós vamos entender agora como que ocorre esse processamento chamado de splice. Para vocês compreenderem isso, vão lá para o finalzinho do resumo de vocês, naquele esquema que eu passei para vocês. Por ali fica facinho de entender. Gente, nós temos lá o nosso DNA. Precisa produzir uma proteína. Primeira coisa que tem que acontecer é a transcrição. Então, vai pegar um fragmento de DNA meu e ele vai ser transcrito. Quando ocorre a transcrição, é produzido inicialmente um chamado pré-RNA mensageiro. O que contém nesse pré-RNA mensageiro? Contém sequências de nucleotídeos que serão usadas na síntese proteica e sequências de nucleotídeos que não serão usadas na síntese proteica. Pessoal, a sequência de nucleotídeo que não vai ser usada é chamada intron. E eu representei de cor de rosa aí. A sequência de nucleotídeo que vai ser usada na síntese proteica é chamada exon. Se nesse meu pré-RNA mensageiro eu tenho introns e exons, eu preciso remover a região que não vai ser usada. Eu preciso remover os introns. O processo de retirar desse pré-RNA mensageiro os introns é chamado de splicing. E quem faz o complexo, vamos dizer assim, enzimático que faz essa remoção é chamado de spliciosomo. Então, vai pegar esse pré-RNA mensageiro meu, vai ocorrer o splice nele, eu vou retirar os introns, eliminar os introns e unir um exon ao outro.
Depois que eu unir um exon a outro, agora eu vou ter o meu RNA mensageiro final. Esse é o verdadeiro RNA mensageiro que contém apenas as informações que minha célula vai usar para produzir aquela proteína. Agora esse RNA mensageiro sai lá do núcleo e vai lá para o citoplasma para ele ser transcrito, para ele ser lido, traduzido e produzida a proteína. Então, gente, quando nós pegamos todas as nossas células, que todas elas têm o mesmo gene, uma região de intron em um tecido, ele pode ser uma região de exon em outro tecido. Dessa forma, então, um mesmo DNA, ele pode e ele produz todas as proteínas importantes para poder manter o nosso corpo. Intron numa célula é exon em outra. Exon em outra é intron em outra. Então, alternando essas regiões de intron e exon, nós temos então a expressão gênica diferente em cada uma das nossas células. Então, vamos voltar lá no exemplo que eu dei no comecinho. Célula muscular e célula epidérmica. Por que expressa um gene na minha célula epidérmica e outro gene na minha célula muscular se ambas têm o mesmo DNA? Uma região de intron na minha célula da epiderme, ela pode ser uma região de exon na minha célula muscular. O intron na célula epidérmica não é usada, mas o exon na célula muscular, ela é usada. Tudo bem, pessoal? Então, nós finalizamos, acabei de finalizar agora com vocês esse módulo. Dão uma lidinha, façam lá o máximo de exercício que vocês puderem, de acordo com a exigência, né, da área de cada um aí. E qualquer dúvida, vocês me procuram, tá bom? Um abraço!